Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe a sua casa, a sua vida. Deus que abençoe a tua família, as tuas finanças, a tua vida sentimental, emocional, a tua vida física e a tua vida espiritual. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é lamentável que alguns irmãos, eu sei que estão lá na sede, glória a Deus por isso, que não estão aqui conosco, mas a palavra do Senhor diz que os que estão aqui é o que o Senhor quer falar. É com quem Ele vai falar, porque é o mesmo projeto, é uma mesma direção. Nós deixamos claro que seria quarta e domingo aqui. Mas enfim, que os irmãos que não estejam aqui estejam orando, que eles estejam em casa. E que sejam abençoados pela palavra lá também. A palavra desta noite, a direção da palavra desta noite é a mesma palavra aqui, é a mesma palavra lá. São os mesmos versículos aqui de abertura da palavra, será lá. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32. Vai ser a semana toda, Êxodo 32. Versículo 15, 16, e depois a gente pula para o 19. Êxodo 32, vamos começar no 14. Aleluia. Êxodo 32, versículo 14, 15, 16 e o 19. O manassu era manachô, era babassu era babassu, o xícarabassu. Todos encontraram, digo amém? Glória a Deus. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés no monte com duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, e também a escritura era a mesma escritura de Deus. Repita comigo, era a mesma escritura de Deus. Esculpida nas tábuas. Verso 19. Logo se aproximou do arraial e viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-lhe a ira e arranjou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Pai, nós lemos a tua palavra foi lida nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, revela aos teus filhos essa palavra, não somente a mim. O que o Senhor quer dizer nesses 7 dias aos teus filhos, a respeito de Pentecostes, a respeito do derramamento do Espírito. Entra com misericórdia, entra com graça, quebra os bezerros de ouro. E Pai, não seja quebrada a palavra, em nome de Jesus, amém? Podem sentar, igreja. Gente, segunda-feira nós começamos esse trabalho lá com o pastor Marcos. Na segunda-feira ele clamava misericórdia. Misericórdia pela igreja, misericórdia pelo povo.
misericórdia pelos pastores, misericórdia pelos líderes. E nesse texto que nós lemos, no 14, diz o Senhor a Moisés que ele se arrependeu do que ia fazer com aquele povo. Enquanto Moisés estava no monte e demorava de descer, o povo se impacientou e pede a Arão que Arão fabrique deuses para que pudesse ir na frente e eles adorar. Arão se enfraquece com o pedido do povo e pede ao povo que traga todas as joias, todos os ouros, todos os anéis, todas as argolas. E ali foi fabricado bezerros de ouro. E eles adoravam no meio do arraial. E Moisés está lá em cima, falando quando Deus se ira. E Moisés, aquele povo, um povo obstinado ao pecado, obstinado ao erro, não está honrando os mandamentos que eu falei que praticasse. Desce e acaba. E Moisés intercede. Moisés intercede ao Senhor em favor daquele povo. E ele começa a argumentar: Senhor, é o teu povo. O que vão falar os egípcios? Que o Senhor tirou da terra dele para morrer no deserto. E Moisés começa a argumentar, a conversar com Deus e pedir misericórdia por aquele povo. E ele lembra a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Abraão, de Isaac e não mais Jacó, de Israel. O Senhor disse que faria deles grande nação. E o Senhor entende o sofrimento de Moisés em favor daquele povo. O Senhor entende que Moisés realmente era um homem amigo de Deus, mas também amigo daquele povo, apaixonado por aquele povo. Deixa eu falar para vocês quantas vezes nós que estamos na frente sofremos por isso. Sofremos porque estamos intercedendo, estamos levando a palavra, estamos trazendo a palavra, estamos mostrando o caminho. E as pessoas preferem a se curvar adiante da força natural do homem, da própria força. Começa a se prostrar e fabricar bezerros de ouro. Não, pastor, eu não tenho idolatria, eu não tenho imagem na minha casa, eu não tenho bezerro de ouro nenhum para adorar. Tem a falta do tempo para Deus, a falta da busca de adoração do Senhor, como foi cantado aqui nesta noite. Quantos não buscam mais, quantos não olham mais e nem oram mais na madrugada e nem olham para o céu. Eu me lembro quando eu estava fazendo teologia, levantou um lá, muito inteligente no sinal, e fez: para que servem as madrugadas? Um falou para alguma coisa, outro falou para dormir, eu falei para orar. Ele fez: vixe, tem um crente no nosso meio. Eu disse: eu não entendi não, professor. Ele disse: o que eu fizer para orar.
Ele tem um crente em nossa vida. E eu perguntei a ele, eu fiz a pergunta a ele, eu direcionei a pergunta, e o senhor na hora de madrugada, ele está há muitos anos, eu não tenho tempo. Bezerro de ouro são levantados por falta de tempo. Muitas vezes você não consegue remir o seu tempo. E deixa de fazer algo para Deus, deixa de falar com Deus, deixa de ter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, para que Ele te dê a direção dos seus problemas, para que Ele te dê a direção das coisas que estão erradas, para que você conserte a sua casa, porque você não tira um tempo para Ele, porque as coisas estão te sufocando, o trabalho está sufocando, o lazer está sufocando. E falta tempo para adorar ao Senhor. Falta tempo para sentar com Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Aleluia. Grande é o Teu poder e não o meu. Somos vários, somos pequenos, somos fracos, mas temos um Deus forte. Temos um Deus de vitória. Temos um Deus grande. Temos um Deus que muda a atmosfera do lugar. Falta tempo para falar com Deus. Falta tempo para ficar com Deus. Mas não falta tempo para ficar na internet. Não falta tempo para ficar diante da televisão. Não falta tempo para estar em redes sociais. Muitas vezes vendo a vida alheia. Muitas vezes criticando alguém. Ah, pastor, mas às vezes eu fico também evangelizando. Glória a Deus. Mas quanto tempo você evangeliza, e quanto tempo você olha, e quanto tempo você critica, ou quanto tempo você joga o tempo fora, conversa fora? Irmãos, eu não estou falando só de vocês, não, isso serve para mim também. Precisamos de remir o nosso tempo e tirar um tempo de excelência para o Senhor. Os bezerros de ouro precisam ser quebrados. Os bezerros de ouro precisam ser queimados. E o Senhor disse a Moisés: desce, desce, que aquele povo está adorando a deuses estranhos. Eles não buscam mais um Deus verdadeiro. Ele busca deuses que não existem, a deuses que não pode ouvir, a deuses que não pode ver, a Deus que não pode falar, a Deus que não pode te tocar. Paulo estava falando aqui que foi evangelizar na cachoeirinha, e o irmão fez: olha, o que eu recebi eu transmito para vocês, falam em línguas. E quando ela se deu conta, estava falando em línguas. Comigo foi da mesma maneira. Eu fui levar Paulo no monte. Eu não convertido, eu não acreditava em línguas estranhas. Eu não acreditava no derramamento do Espírito, no que está tentando acontecer em 7 dias de Sinai. Eu levei ela para um monte e fiz mais tarde que eu fui buscar. Era onde eu Sesc hoje. Ali era um monte. E deixei o carro, porque o carro não subia na casa do irmão, cá embaixo. E subia mais uns 400, 300 metros andando. E eu fui de bermuda e descalço. Eu só ia buscar, o irmão fez: olha, não desceu, mas deve estar descendo, já é quase meia-noite. E eu subi. Um jovem de mais ou menos 17 anos veio de lá para cá falando em língua. Quando eu coloquei o pé no monte, ele tocou em mim e fez: receba o dom, incrédulo. Você não tem fé. E quando ele falou que eu não tinha fé, que eu era incrédulo, o Senhor me tomou. Eu lancei 45 minutos no Espírito falando. Foi algo sobrenatural na minha vida.
Houve uma mudança, houve uma metanoia pela palavra de um garoto. Pela palavra de um garoto. Você tem ideia, o negócio foi tão sério que eu tentava apagar e não conseguia parar de dançar. Até uma prótese que eu tenho de 4 sumiu. De 4 eu fiquei bangando por muitos dias. É sério. O Senhor me tomou naquele monte. Nunca mais eu blasfemei a respeito de derramamento do Espírito de Deus. E tudo é feito por palavra. O Senhor fala com Moisés: desce, desce, que aquele povo é um povo obstinado ao pecado, ao erro. E Moisés desce. Moisés tinha acabado de interceder por aquele povo. E Moisés desce com as tábuas, e as tábuas eram escritas por Deus. Foi Deus quem escreveu, pelo próprio Deus, escrita de um lado e do outro lado, e a palavra era a palavra de Deus. Quando eu me converti ao Senhor, foi também pela palavra, e o tema desta noite é: não quebre a palavra. O crente precisa ser sim, sim, não, não. Está lá em Mateus 17. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. Ela é fiel. Ela é fiel. E Moisés estava na mão com as tábuas escritas por Deus, mas a ira foi tão grande que diz que Moisés jogou a tábua e quebrou a palavra. A ira foi grande porque o que Deus tinha feito com aquele povo, tinha tirado da servidão do Egito, e trouxe a liberdade. Mas o povo preferiu de novo voltar à escravidão e adorar a deuses estranhos. E Moisés se ira contra aquele povo porque eles quebraram a palavra que deram a Deus. E eu quero pedir nesta noite: não quebrem a palavra, vivam por ela. Ela é o seu GPS. Antigamente a gente chamava de bússola. Ela é quem te dá a direção. João capítulo 1 versículo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas tem versão que diz que no princípio é a palavra. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Por que nós não nos guiamos pela palavra? A palavra do Senhor, nós nos guiamos pela palavra da internet, pela palavra dos WhatsApps, das redes sociais, e que inventaram até uma mentira, botaram o nome da mentira de fake news. É sempre quebrando o que é verdade, é sempre quebrando o que é correto. Mas o Senhor tem algo para você nesta noite. Pela palavra fostes libertos, pela palavra fostes salvos, e pela palavra vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. É a palavra que vai te guiar, e quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre porque Ele é fiel. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É assim que diz a Bíblia. Show para manaramassou. Quem pode seguir comigo aí? Salmo 33.
Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta. Aleluia. E todo o seu proceder é fiel. Verso 5. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da sua bondade, e os céus por sua palavra se fizeram. Glória a Deus, aleluia. E pelo sopro de sua boca o exército deles. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés, irado, quebrou as tábuas, a palavra escrita do Senhor, porque o povo primeiro tinha quebrado a palavra que tinha dado, a palavra empenhada ao Senhor, que o Senhor tira aquele povo do Egito e dá uma palavra: olha, meus mandamentos são esses, anda dentro dos meus mandamentos, farei de vocês uma grande nação, darei de vocês uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Era para passar 40 dias no deserto, passaram 40 anos em volta, em círculo, mas ainda assim, o Senhor colocou sobre eles bênção, maná, de dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Diz a palavra que não gastou nem sequer uma sandália dos pés, que o Senhor não permitiu. E Deus está dizendo para você nesta noite: não quebre a palavra, honre a palavra, venha conversar comigo, porque tudo foi feito pela palavra. A palavra é viva, a palavra é pura. Ainda em Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Observando segundo a sua palavra. Ei, jovens, se mantenha puro e de pé. Como, pastor? A palavra está nos ensinando, a palavra está dando a direção. Observando a palavra do Senhor, observando a palavra do Senhor. Uma certa vez, eu angustiado com os problemas, tive um problema ali na Praça Luiz Viana. Na época não era nem Florido Puro, o pai de Paulo ainda tinha casa de peça. Eu discuti com determinada pessoa e eu falei para Deus. Eu já estava no trabalho lá na garagem, já tinha umas 20 pessoas toda semana ia cultuar com a gente. E eu falei para Deus naquele dia: a partir de hoje eu não prego mais, a partir de hoje eu não falo mais, eu não quero mais saber, Deus, que está pregando a palavra. Vou para a igreja, senta lá e tudo bem. Na época era Tiradentes, a empresa de ônibus aqui. Eu estou falando de quase 30 anos atrás. Eu entrei no ônibus na Praça do Luiz Viana para ir para o Algarolas, era onde nós morávamos. O Algarolas tinha pouca gente, era muito mato, não tinha aquela avenida César Borja, mas tinha um coletivo que passava perto. E eu entrei no coletivo, e quando eu cheguei no viveiro, mais uma vez Deus usa um jovem. Não era anjo não, era de carne e osso. Eu nunca mais vi esse jovem. Eu estou lá atrás, angustiado, ele entra no ônibus, senta do meu lado, quem é tu para largar Deus? Eu abri os olhos, comecei a chorar, mas quem é tu para largar Deus? Tendo conhecido a Deus, é impossível abandonar a Deus. Aleluia. Chega em casa e lê Hebreus 6, 3 e 4 e desceu no ônibus correndo.
E eu cheguei em casa, peguei a Bíblia ali e disse: tendo conhecido a graça, é impossível abandonar a graça. E quando você se volta para o mundo, você traz Jesus de novo para a vergonha eterna, entregue ao vitupério. Eu comecei a chorar e bate alguém no portão. Quando abro, opa, como é que está, meu irmão? Eu estava em casa angustiado e Deus disse que eu viesse aqui, que tu ia orar por mim. Eu fiz você. Depois veio o outro, depois veio o terceiro. Mas Deus, eu não falei que eu não podia fazer mais nada. Para resumir, meu irmão, isso foi até quase meia-noite. A palavra veio de novo a mim. Quem é você? Quem que você acha que você é? A palavra, ela é pura. A palavra, ela é viva. A palavra é eficaz. Ela é cortante igual faca de dois gumes. Penetra, separa a alma e a medula. Hebreus 4:12. Ela serve para tudo, meu irmão. Você está angustiado, você está com medo, você está com problema. Use a palavra. Use a palavra. Eu vou te falar com experiência. Toda vez que eu estou muito angustiado, eu quero no canto e começo a orar. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. O Senhor entra com refrigério. Ele entra com carinho. Ele entra com amor. Ele me constrange através da palavra. Mas Ele também me corrige através da palavra. A correção, meu irmão, através da palavra, mas traz o refrigério, mas traz amor. Em Salmo 119 ainda, versículo 11, talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que você tem guardado no coração? Qual é a palavra que você tem guardado no coração? Porque de repente surge um maldito, uma pessoa infeliz naquele dia e traz uma palavra de amargura, traz uma palavra de mentira, às vezes te afronta, às vezes te aponta, às vezes te incrimina, às vezes levanta falso testemunho contra você, para que você fique para baixo. Mas a palavra está dizendo: ei, filho, guarde a minha palavra, a minha, que a minha palavra, ela é cura, ela é salvação. Guarda para não pecar contra mim e nem contra o teu próximo. Jeremias, no capítulo 1, quando Deus chama ele, que ele fala que não, que ele ainda era muito jovem, que ele ainda era uma criança. Deus fez: ei, Jeremias, não fala que é uma criança, porque eu colocarei a palavra na tua boca. É eu que vou falar. Em Lucas tem um texto que faz a memória agora do texto: não te preocupes com o que vai falar diante de reis, diante de homens, que eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E ainda em Jeremias 1, versículo 12, versículo 11 e 12, o Senhor diz para Jeremias, depois que ele disse à criança: o que tu vê aqui, Jeremias? Veio uma vara de marmoleiro, em algumas versões de marmeleiro, e o Senhor disse: viste bem, porque eu velo para se cumprir a minha palavra.
disse para aquele povo: fique em Jerusalém até que venha a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. A palavra do Senhor foi dita e eles aguardaram. Muitas vezes o Senhor está tentando falar com você, está tentando mostrar, e nós não entendemos. Ontem, quando nós saímos do culto, eu falei algo para Paula no carro. Precisamos quebrar os bezerros de ouro. O bezerro de ouro da preocupação, da inquietação. Pastor, o senhor também tem? Tenho. Quantas vezes eu me preocupo com amanhã? Ei! Te preocupa viver hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Ontem passou, mas hoje é o presente. E é realmente um presente de Deus cada dia de nossa vida. É por isso que é chamado de presente. E Ele está dizendo: filho, não te preocupes. Os pássaros não semeiam, mas colhem. É mais tão importante que eu faça. Por que te preocupas? E eu vim conversando com Paulo, cara. Precisamos de quebrar os bezerros de ouro. O bezerro de ouro dessa preocupação, dessa inquietação. Muitas vezes o bezerro de ouro do medo. Eu não vou não, porque eu tenho algo para fazer, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de o marido reclamar, da mulher reclamar, do filho precisar de mim. Para com isso. A hora de fazer a obra do Senhor é agora. O momento é hoje. Eu não sei quantos viram o devocional que eu mandei hoje de manhã. Nós temos mania de deixa para depois. E para depois, e para depois, e para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Aleluias. Vou falar para os jovens de 10 a 100 anos aqui agora. O Senhor está dizendo: ei, lembra-te de mim no dia da mocidade, para que não venham os maus dias e diga: neles eu não tenho contentamento. Eu posso falar para vocês de cadeira: eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. Eu me arrependo muito. Eu queria estar com Jesus nos meus 18 anos. Nos meus 18 anos eu estava no lombo de caminhão, achando bonito, de ser aventureiro. Valeu a pena, valeu. Mas melhor seria se eu estivesse no lombo do caminhão e servindo ao Senhor. Então, meu irmão, não quebre a palavra. Se você empenhou uma palavra com Deus, como vocês jovens, cumpra. Não volte atrás. Não faça como foi feito com Moisés. Enquanto ele estava orando, o povo se impacientou e fez: ei, Arão, aquele lá que não sabe o que aconteceu. Produz para nós deuses. Produz para nós deuses. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: cuidado para que não morra. Toda idolatria, toda adoração a Deus estranho traz o preço do pecado, que é a morte. Mas como, pastor, a morte? Sim, a morte, às vezes literalmente morte, mas às vezes a morte espiritual. Romanos 6 diz que o dom, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer adorar? Adore a Deus. Não precisa de ver não, meu irmão, porque
entender e jogar fora tudo que não é nosso. Tem coisas que estão sobre nós, mas não é nosso. É uma bagagem ruim. Aleluia. E o Senhor está dizendo: vem, filho. Vem, filho, que eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra de bênção para você. O que foi escrito no começo dos tempos, nas tábuas, o Senhor está dizendo: eu te amo. E o que eu escrevi lá perpetua até hoje. Só foi transformado em dois: ama a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu coração, sobre todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sabiamente só mudou a palavra com o mesmo sentido das leis. E o Senhor tem bênção na sua vida. Ele tem bênção para você. E a bênção vem através da palavra. E Pentecostes foi derramado em Atos 2. E aquele povo começou a falar palavras estranhas para aquele povo. Foram repartindo línguas de fogo naquele lugar. E eles ficaram todos atônitos. Todos atônitos. Achavam que os apóstolos estavam bêbados. Pedro toma a palavra e faz ainda 9 da manhã. Ninguém aqui está bêbado. Ninguém aqui está bêbado. Estão todos cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma promessa lá em Joel 2: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus. Oh, amaná, camaná, machuio, deco, manás. Glória a Deus. Arabachu, arabá, arabá, Deus. E Pedro toma a palavra. Pedro toma a palavra e ele começa a ministrar naquele lugar: arrependa dos seus pecados para que sejam salvos e sejam batizados. 3.000 almas se convertem ao Senhor. Aleluia. 3.000 almas se convertem ao Senhor através da palavra. A palavra é pura, meu irmão. Você pode errar, eu posso errar, mas a palavra, ela é inerrante, ela não tem erro, ela é eficaz. Surgiu um tema aí no Brasil e no mundo que iam mudar a Bíblia, que iam mudar a palavra. Não conseguiram e nem vão conseguir, porque essa palavra aqui não é palavra do pastor que está aqui falando, não é palavra de pastor, nem de apóstolo, nem de padre. Essa palavra é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E ela é e vai continuar sendo a maior autoridade da terra e do mundo. Vivam a palavra, não quebrem a palavra, honrem a palavra, para que vá tudo bem na terra, para que você cresça e ser ministrado por ela. Ser ministrado por ela. E para finalizar, Romanos 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo a sua palavra, o seu propósito. Então, queridos, a hora é essa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor está dizendo: através da palavra você será curado, através da palavra você é mais que vitorioso, através da palavra você vai romper, através da palavra vão cair todos os seus problemas, porque a palavra vai te dar qualidade de vida, vai te dar paz e vai te dar refrigério. Mas tudo é através da palavra. Todas as coisas, céus e terra,
Pastor Julito.